Olá, queridos alunos dos primeiros anos, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o professor Márcio Giorgio, professor de inglês, e hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre o Present Continuous. Pois é, temos um tempo verbal para a aula de hoje. O Present Continuous é um tempo verbal que trata de uma ação que está em progresso, está em desenvolvimento, está acontecendo agora. Por exemplo, eu estou falando, vocês estão me ouvindo. Né? Então, as duas ações, falando, ouvindo, estão no gerúndio. Significa que elas estão ocorrendo, estão em desenvolvimento. Certo? Então, o present continuous é exatamente utilizado para indicar uma ação que está acontecendo no momento, né? No momento que se fala. Para formularmos esse tempo verbal, né, essa frase com esse tempo verbal, nós vamos utilizar um verbo muito conhecido de vocês, que é o verbo to be. Só voltar aqui um pouquinho, né, o verbo to be, que está aqui, ó. Certo? Pois é. E como vamos utilizá-lo, né? Quando vamos utilizá-lo? Em que tempo verbal? Bom, se estamos falando de present continuous, né? Presente contínuo, o verbo to be será utilizado no presente simples, no simple present em inglês. Esqueceu do verbo to be? Não acredito. Pois é, verbo to be, ele é formado, né, no presente simples, de três flexões. Am, are, is. Né? Então nós temos I am, you are, he is, she is, it is, we are, you are, they are. Ah, lembraram agora, tenho certeza. Ainda não? Pois é. Se você tem dificuldade de memorizar, né, o verbo to be, lembra, juntando-se as três flexões que nós temos do presente simples, am, are, is, nós teremos uma palavra em português, que é amareis, certo? Então, sempre no present continuous nós utilizaremos o verbo to be. Não existe present continuous sem verbo to be, tá bom? Depois de conjugarmos o verbo to be de acordo lá com o nosso sujeito, nós teremos mais um verbo que é chamado de verbo principal. E esse verbo receberá um sufixo ing, que equivale ao gerúndio do português, né? Lembra aquelas 4 terminações de gerúndio do português? Ando, endo, indo e ondo? Pois é. Em inglês, serão representadas por apenas um sufixo, né? 3 letrinhas só, que é o ing. Tá bom? Então, ing equivale a ando, endo, indo e ondo. Certo? Esse ing é que vai determinar que a ação está em desenvolvimento, né? Claro, juntamente com o verbo to be. Certo? Então, por exemplo, sobre o acréscimo aí do ing, né? Do nosso gerúndio em inglês. Nós teremos verbo do, que é o verbo fazer. Vamos pegar o verbo, né, estrutura verbal, e vamos adicionar o ing, onde nós teremos o doing. Certo? Depois, eu tenho um outro exemplo, o verbo study, que é o verbo estudar. Para formar o gerúndio, eu pego a mesma palavrinha, né, study, e acrescento o ing. Então, eu tenho studying. Para o verbo ler, que é o verbo read, a mesma coisa, não vai ser diferente. Simplesmente eu coloco o ing aqui, como vocês podem visualizar. Né? Então, tenho lá o reading, lendo. Então, eu tenho doing, fazendo, studying, estudando, reading, lendo. Ok. Continuando. Tenho lá o verbo drink, que é o verbo beber. Vocês estão vendo aí a tradução. Né? Então, se eu digo eu estou bebendo água, a ação ela está acontecendo. Então, I am drinking water. Eat, verbo comer. Você está comendo um hambúrguer. You are eating a hamburger. Então vejam, né, que o sujeito é you, a flexão verbal do verbo to be vai ser are, né? Tem o verbo comer, que é eat em inglês, e a seguir eu adicionei o sufixo ing para dar essa ideia de progressão, né? A coisa está acontecendo, né? Está se desenrolando. You are eating a hamburger. O verbo talk, verbo conversar. Exemplo, she's talking to her teacher. Ela está conversando com a sua professora. Beleza, então. Read, verbo ler, a gente já viu no slide anterior. We are reading a book. Nós estamos lendo um livro. Cook,
o verbo cozinhar, preparar, né? Uma comida. They are cooking the meal. Eles estão preparando a refeição. Então, observem que o verbo to be foi utilizado em todos esses exemplos que foram mostrados para vocês. Como eu falei anteriormente, não existe present continuous sem a presença do verbo to be. O verbo to be é extremamente fundamental para a formação do present continuous. Ok? Vamos ao próximo. Bom, você também pode usar palavras que indiquem o que está acontecendo no momento em que se fala, né? São os conhecidos advérbios, né? Então, os advérbios, eles são, ou expressões de tempo, são utilizados exatamente para isso, para dar essa ideia de algo que está acontecendo. Mas, gente, nem sempre na nossa frase nós teremos um advérbio de tempo ou uma expressão de tempo, tá? Mas aqui vão alguns exemplos para vocês de frases do present continuous, nas quais nós temos os advérbios de tempo ou expressões de tempo utilizados aqui. Ok? Então eu tenho I can't answer my cell phone. I'm driving right now. Eu não posso atender o meu celular porque eu estou dirigindo. Olha aí, apareceu right now, né? Aqui, ó. Right now. Agora, nesse momento, tá? Próxima. I am washing the dishes now. Tô nessa aqui, ó. I am washing the dishes now. Eu estou lavando a louça, né? Lavando os pratos agora. Now significa agora. Então dá essa ideia de que a coisa está acontecendo. Próxima. Nós temos She is sleeping at her parents' house at the moment. Ela está dormindo na casa dos pais. Lembra lá, ó. Parents não significa parentes, hein? É falso cognato. Então lembra, parents significa pais. Então ela está dormindo na casa dos pais no momento. Então at the moment é uma expressão de tempo aí que remete ao presente. Depois nós temos um último exemplo aí nesse slide que é they are currently working at the company. Eles estão atualmente trabalhando na empresa. Então currently, que significa atualmente, né, correntemente, dá essa ideia aí de uma ação que está acontecendo no momento. Ok? Vamos nós. Sobre o acréscimo do ing, né? Como vocês viram até agora, simplesmente nós pegamos o verbo e colocamos o ing. Mas vai ser sempre assim? Será? Infelizmente não. Seria muito bom se fosse só pegar o verbo principal e adicionar o ing, não é verdade? Mas infelizmente não é sempre assim, né? Temos algumas regrinhas de acréscimo, mas não se assustem, porque não será uma coisa extremamente difícil, não. Uma coisa bem simples. É só prestar atenção. E está tudo aqui nesse vídeo. Tudo aqui anotadinho para vocês. Então, nós temos o seguinte, ó. A maioria dos verbos no gerúndio vão receber ing sem sofrer alterações, salvo os verbos terminados em é. A maioria dos verbos que terminam em é, pessoal, nós vamos retirar o é e no lugar do é, nós adicionaremos o ing. Como assim, professor? Vejam aí nos exemplos aqui embaixo, ó. Perdão, que eu avancei demais. Então, nós temos aqui, ó, nos exemplos. Deixa eu marcar aqui para eu chamar a atenção de vocês. Take. O verbo não terminou em é? Então, na hora que eu vou adicionar o ing, tiro o é e ele vai ficar taking. Dance. Também termina em é. Na hora que eu vou adicionar o ing, tiro o é e fica dancing. E make. Também termina em é, virando make, né? O é sai de lugar e o ing. Mas temos exceções. Calma, calma, calma. Só são 3 exceções. Né? São 3 verbos em inglês que terminam em é, que não perdem esse é para ceder lugar ao ing. São eles: o verbo to be, o verbo to agree e o verbo to see. Observe aqui nos nossos exemplos, né, que em nenhum momento o é foi retirado. Veja que eu acrescentei o ing, simplesmente segui aquela regrinha geral. Então é mais fácil, certo? Mas se não forem esses 3 verbos aí, todos os outros que terminarem em é, eles vão perder esse é, né, cedendo lugar ao ing. Perfeito? Vamos nós. Ainda sobre o acréscimo do ing. Verbos terminados em ie. Cuidado, gente. Verbos terminados em ie. Nós vimos anteriormente verbos terminados em e, né? Eles vão ter uma consoante e o e. Agora nós temos os verbos terminados em ie. O que vai acontecer?
Vamos trocar o IE por Y e depois vamos adicionar o ING. Ok? Então, como assim? Como é que vai ser? Vamos ver aqui nos nossos exemplos. Ó. Verbo lie, que é o verbo mentir. Veja que ele termina em IE. Então, seguindo aqui a nossa regrinha. Ó. Lie menos IE mais Y mais ING. Então, ficará lying. Die também termina em IE, o verbo morrer. Die menos IE mais Y mais ING, igual a dying, né? Para dizer morrendo. Tie, o verbo amarrar. Tie menos IE mais Y mais ING, igual a time. Ok? Então, se o verbo terminar em IE, não tira só o E, tira o I e o E. Mas no lugar do I e do E, a gente acrescenta o Y e depois o ING, que é da nossa regra. Perfeito? Observação: no present continuous, se o verbo terminar em Y, jamais iremos removê-lo, apenas adicionaremos ing. Então a gente aprendeu em outro tempo verbal, em outra aula, né? No simple present, que os verbos terminados em Y, na terceira pessoa do singular, a gente tira o Y e bota IES. Aqui no present continuous, não tem essa regra não. Se o verbo terminou em Y, seja o Y antecedido por uma vogal ou por uma consoante, nós não vamos remover esse Y não, deixa ele aí. Então o que vai acontecer? Eu vou adicionar o ING simplesmente, vai seguir a regra geral. Beleza, tranquilo, né? Então não preciso me preocupar com essa regra aí no present continuous. Terminou em Y, eu jogo o ING lá e tá tudo certo. Vejam uns exemplos aí. Play, né? Playing, o Y tá lá, não tá? Olha ele lá, ó. Olha ele aqui e aqui, ó, né? Study, o Y está aqui e também permanece lá quando eu coloco o ing. Beleza, pessoal? Pois é. Então, essa foi a nossa aula de hoje. Na próxima aula, nós falaremos sobre as formas negativa e interrogativa. Nessa aula, nós falamos sobre a forma afirmativa, certo? Na próxima aula, nós também teremos exercício, tá bom? Então, muito obrigado pela atenção de vocês e até a nossa próxima aula. Abração, gente. Tchau, tchau.